Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa unidade de aprendizagem de Engenharia, Legislação e Mercado. Estamos aí na nossa terceira aula e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de áreas de atuação e o mercado de trabalho. E também vamos falar um pouquinho das relações humanas do engenheiro numa empresa e do engenheiro, né, como que ele tem que se relacionar em uma equipe de trabalho, como é que funciona, né, como é que a gente faz para ter uma boa equipe, né, uma boa convivência no nosso ambiente de trabalho. Bom, então aqui nós estamos no tema 3, né? Ó. Os objetivos específicos dessa unidade de estudo são de identificar as áreas de crescimento na economia mundial que irão favorecer empregos de engenharia, relacionar a carreira de engenharia a vários campos de aplicação e usar oportunidades para ampliar as habilidades de desenvolvimento da equipe, né? Bom, pessoal, não esqueçam de estar utilizando a plataforma para vocês poderem estar acessando todo o conteúdo, né, online, todo o conteúdo disponível online, está fazendo os exercícios e está fazendo a leitura dos livros que estão indicados nessas aulas, tá? Um breve comentário sobre isso, quando vocês forem fazer, lembrando que a nossa unidade de aprendizado, né, a nossa unidade de aprendizagem aqui, no caso de Engenharia, Legislação e Mercado, nós não somos específicos de uma engenharia, tá? Lógico que a gente tenta dar uma ênfase maior em engenharia agronômica e engenharia civil, mas de maneira geral, né, o material está sempre falando de engenharia de uma maneira geral. Então, quando vocês pegarem o tema áreas de atuação e mercado de trabalho, por exemplo, vocês vão ver que vai estar descrevendo nesse material as várias engenharias, como que foi feito, como que foi dividido essas engenharias, né? Da mesma forma, né, o tema de relações humanas vai estar trabalhando muito a parte de equipe, tá? E a gente vai fazer alguns comentários que são referentes à aula, na nossa aula online aqui, na nossa aula de hoje. Bom, então aqui a gente tem uma primeira pergunta, né, aqui em cima. A engenharia ela transforma o mundo, né? Então uma das coisas que a gente pode falar é que o mundo está em constante evolução, né? Está em constante mudança, o tempo todo ele está se modificando, seja pelo aumento da população, seja por novos recursos, novas tecnologias e novos materiais que são desenvolvidos. Então a gente pode falar que a engenharia ela acompanha essa evolução do mundo da mesma forma, né, que a engenharia transforma o mundo através das necessidades que precisa se resolver em determinada época, né? Ó. Então aqui a gente tem a primeira introdução, ó. O mundo está em constante transformação e no processo de evolução a engenharia se transforma junto com o mundo e ao mesmo tempo transforma o mundo de acordo com as necessidades da época. Então, quando a gente pensa nisso, a gente consegue dar alguns exemplos, né, de necessidades que foram desenvolvidas ao longo dos anos, com o passar dos anos. Vamos começar com a engenharia civil, então, alguns exemplos. Então, lá atrás, né, nós tivemos a criação de estradas. Essa criação de estradas foi por um hobby que o pessoal criou? Não, foi por uma necessidade. Eles tinham a necessidade de criar estradas para poder estar fazendo a troca de mercadorias, né? Sem a criação dessas estradas, ficaria muito difícil de estar levando um determinado material, né? Uma determinada mercadoria de um local para outro, né? Então, por isso que teve todo o desenvolvimento da estrada e todo o estudo por cima dela. Da mesma forma, as pontes, para ligar os caminhos, né? Então, fazer uma estrutura sobre a água, para que você faz isso? Né? É porque você quer ou é porque é uma necessidade? Também é porque precisa-se de uma necessidade de estar ligando duas cidades, estar ligando dois ambientes, estar ligando dois lugares distintos, né? Através de uma ponte, onde você vai ter todo um enriquecimento em termos de economia. Isso gera economia, né? Essa movimentação das pessoas gera economia, então por isso teve a necessidade de se criar as pontes. Outro exemplo seria a parte de infraestrutura urbana. Com o crescimento das cidades, ou seja, o que nós chamamos de êxodo rural, que é o que? As pessoas elas saem do ambiente agrícola e vão para as cidades em busca de melhores condições, as cidades elas começaram a crescer muito. Por isso, precisa-se muito da necessidade de infraestrutura urbana, né? De esgoto, água de coleta de águas pluviais e outras situações que a gente pode citar que o engenheiro trabalha no dia a dia, né? Sinalização, trânsito e assim por diante. Tá? Então tudo isso mexe com a parte de infraestrutura urbana. Temos a questão da eletricidade, né? Por onde que esses cabos vão passar, se esses postes, né? Dependendo da época que você pegar para analisar isso, eles eram de madeira, eles eram hoje em dia é de estrutura metálica, né? Como é que era o poste? Tem postes de concreto e assim por diante aí, ligados à área de infraestrutura urbana.
Já como exemplo da engenharia agronômica, né, quando a gente fala de necessidades, o ser humano ele precisa de alimento. Uma das formas que ele tem para obter esse alimento é através das plantações, né, ou seja, da cultura e plantio. Você planta diversas culturas para você poder ter esse alimento, para você poder ter esses grãos. Da mesma forma, você tem também a criação de animais. Não é conveniente, por exemplo, eu fazer uma criação de animais e esse animal está doente, né? Eu abater esse animal, por exemplo, e levar isso para o ser humano, né? E tem, lógico, tem toda uma regra, né? tem toda a prática que tem que fazer para chegar nessa situação, mas então nós podemos citar técnicas de recuperações de áreas de plantio, como é que você recupera aquelas áreas de plantio, a melhora na criação de animais, por exemplo, né? Então, aí também temos outra questão que seria a sustentabilidade e a sua relação com as áreas de pastagens e outros. Então, quando a gente fala no setor agronômico, nós falamos também muito da questão da sustentabilidade. Por exemplo, que maneira que eu posso estar fazendo a melhora de criação de animais e as técnicas de plantio, por exemplo, voltadas para a questão de sustentabilidade, para ter um aproveitamento maior daquilo, né? Existe a questão da sustentabilidade nisso tudo? Então são alguns pensamentos aí que a gente pode estar trabalhando aí, e tudo isso são necessidades que a gente precisa estar fazendo, a gente precisa desenvolver essas técnicas, porque nós não podemos ficar ali sem os nossos alimentos ali, sem essas plantações e sem esses animais. Bom, nós já falamos então nas últimas aulas, nós já demos exemplos sobre áreas de atuação, falamos até das atribuições de um profissional, né, de engenharia agronômica e de engenharia civil. E aqui a gente tem simplesmente um infográfico, tá, onde a gente tem algumas áreas de engenharia. Então aqui tem alguns exemplos, por exemplo, engenheiro aeronáutico. Ele projeta e realiza a manutenção de aeronaves, faz o gerenciamento de atividades aeroespaciais. Temos aqui, ó, planeja o desenvolvimento econômico sustentável do meio ambiente, né? Então, quem faz esse planejamento de desenvolvimento econômico sustentável do ambiente? O engenheiro civil, por exemplo, pode trabalhar com isso aqui. Elabora mapas a partir de dados geográficos, né? A área da topografia. Engenheiro de agrimensura pode trabalhar com isso aqui para desenvolver esses mapas, né? Parte cartográfica pode estar trabalhando com isso daqui. Desenvolve computadores e seus periféricos, engenharia de software, engenharia de computação, né? Então nós temos diversas engenharias. O que você percebe quando nós estamos lendo, né, cada atividade, cada área de atuação dessa, cada uma dessas áreas de atuação? São o quê? Todas elas estão ligadas sempre à tecnologia. Não existe como você falar de engenharia e falar das áreas de atuação das engenharias sem falar do avanço tecnológico. Eles estão caminhando sempre juntos, tá, pessoal? A tecnologia é muito importante, né? Ó, aqui, ó, estuda a prospecção da extração e do aproveitamento de recursos minerais, engenheiro de minas, por exemplo. Elabora máquinas específicas e industriais, um engenheiro mecânico, né? Então nós temos aqui algumas áreas de atuação da engenharia, lembrando que nós temos muitas engenharias. E é interessante comentar sobre isso, né, quando a gente fala das engenharias, que a gente tem o que nós chamamos de histórico das engenharias. Então, em 1818, foi criado o primeiro Instituto do Engenheiro Civil, aonde a engenharia civil ela foi reconhecida de fato como profissão. Tá? Então, vocês vão poder ler um pouco melhor sobre isso no material da plataforma, tá? A respeito de como que ela foi criada. A partir desse momento que ela foi criada, conforme ia se passando o tempo, essa engenharia ela foi dividida, né? O que nós chamamos ali de especialidades e subespecialidades. Então aqui, ó, a partir desse período começou a dividir-se as engenharias em suas especialidades e subespecialidades. Dentro das 4 grandes áreas nós temos a civil, a mecânica, a elétrica e a química. E cada uma delas nós temos várias especialidades e várias subespecialidades, né? Porque o tema que a gente pode mexer é muito grande. A gente até viu isso quando a gente falou das atribuições de um profissional, né? A área que a gente pode trabalhar é muito vasta, seja como engenheiro civil, seja como engenheiro agronômico, né? Trabalhar com a parte de agropecuária. Então, tem muito campo, são muitas disciplinas específicas que a gente tem. E dentro dessas disciplinas específicas, nós temos outras subespecialidades, né? Então, vou dar um exemplo. Quem vai mexer, por exemplo, com a área de estruturas
Você tem a área de estruturas ali, mas nós temos subespecialidades dela. Na área de estruturas nós temos estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, nós temos estruturas de madeira, estruturas pré-moldadas, né? Ou novos sistemas, novas tecnologias voltadas para a aplicação de sistemas estruturais. Da mesma forma que para a agronomia, nós também temos várias áreas distintas, né? Propriamente dito, nós podemos falar, né? Resumir, as áreas da agronomia são muito grandes o estudo, né? Estudo de folhagem, o tipo de plantio, o tipo de cultura, as técnicas para você fazer criação, né, de rebanho, o tipo de rebanho que você vai estar analisando. Então é uma área muito vasta aí, porque o nosso Brasil, o Brasil inteiro, né, ele é voltado muito para o setor agrícola, né, o setor de produção, tá bom? Mas enfim, então, né, em 1818 foi criado esse instituto e depois começou a ser dividido em várias engenharias. Conforme você tinha um aprofundamento, né, uma necessidade de um estudo específico, era-se criada uma nova engenharia e era feita uma separação do que aquela engenharia poderia ou não estar fazendo, poderia ou não estar mexendo, tá? Então, hoje em dia, tá, são reconhecidos 25 especialidades, na verdade são mais de 25, são em torno de 30 especialidades de engenharia, na qual essas áreas possuem numerosas divisões. As áreas de conhecimento específicos dentro do que chamamos de grande área de conhecimento. Então, essas áreas específicas, né, ó, elas estão dentro da grande área de conhecimento que determinada engenharia trabalha, né? Então, por exemplo, engenharia agronômica trabalha no setor agropecuário. Dentro do setor agropecuário, nós temos várias áreas de conhecimento específicos, na qual o engenheiro agrônomo ele vai ser responsável, tá, por saber desses temas e trabalhar com esses temas, desenvolver as atividades de um engenheiro agronômico. Enquanto que para um engenheiro civil, né, nós podemos falar que a grande área de conhecimento dele é a execução de obras. Daí, quando a gente fala em execução de obras, nós temos as áreas de conhecimento específicas para a execução de obras. Quando a gente fala de obra, não é simplesmente uma obra de uma casa e de um edifício, né? Tem vários tipos de obras, como pontes, viadutos, barragens, túneis e assim por diante. Aqui tem um exemplo, por exemplo, ó, de uma subespecialidade dessas áreas. Um exemplo que vocês estão desenvolvendo no PI. Então, no caso do engenheiro civil, nós estamos trabalhando com a parte de loteamento residencial, né? Loteamento residencial é uma subespecialidade da área da engenharia civil. Porque quando nós falamos em loteamento, né, nós temos diversos itens, diversos pormenores que nós temos que considerar neles. Da mesma forma, o mesmo princípio funciona para as áreas de pastagem, para o engenheiro agronômico. Então vocês estão vendo as áreas de pastagem, o que é uma área de pastagem, o que você precisa pensar para desenvolver uma área de pastagem. Então, dentro desse tema, dentro dessa subespecialidade, nós temos numerosas divisões aí, tá? Tanto para a área de pastagem quanto para a área de loteamento residencial. Bom, então a gente pode chegar a uma seguinte conclusão. Nós podemos falar que a transformação da engenharia é um processo contínuo e natural, à medida que novos conhecimentos, materiais e técnicas são criados ou descobertos pelos cientistas e engenheiros. Então a engenharia está sempre se transformando, né? E é um processo contínuo. Por isso, pessoal, que a engenharia é uma profissão que dura aí, né? Durante todos os séculos ela tem se estabilizado cada vez mais e cada vez mais surgem novas engenharias. Cada vez que eu tenho um novo conhecimento, ou eu crio um novo material, ou uma nova técnica, às vezes é tão grande essa descoberta ou esse conhecimento que eu tenho que particionar essa área da engenharia, criar uma nova engenharia para estar estudando, né, esses conhecimentos específicos. Com o avanço da tecnologia, novas áreas de engenharia são criadas, né, que foi o que eu acabei de falar. Aqui tem um exemplo, tá? Ó. Você, estudante, você já parou para pensar nas diferenças da engenharia agronômica e da engenharia agrícola? Por que temos essa distinção? Qual a necessidade de se criar essas engenharias? Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar qual foi a necessidade de se criar a engenharia agronômica? Se eu começar a pensar, né, eu vou direto para o setor da produção de alimentos, produção de grãos, soja, café e outras culturas que a gente tem de plantações, e da mesma coisa eu tenho a criação de rebanhos. Essas culturas, elas são atacadas por diversos fungos, e dependendo do tipo de fungo, né, eu perco a minha plantação inteira. Se eu perco a minha plantação inteira, eu não consigo mandar esse produto para um mercado, por exemplo. Se eu não consigo mandar esse produto para o mercado, como é que eu vou suprir, né, toda a demanda humana ali, daquele determinado produto?
Então isso é um problema, isso foi uma necessidade. Então eu tinha que estudar, né, como resolver esses problemas. A questão dos rebanhos é a questão das doenças dos animais. Como que eu posso melhorar? Ou seja, em algumas apostilas e livros específicos, eles falam de engordar o animal, né? Como é que você engorda o animal de maneira saudável, né? Então tem algumas formas, algumas técnicas para você poder fazer isso, para que esse animal depois ele vire um determinado produto, tá? Então é muito interessante quando a gente pensa nisso, do porquê da engenharia agronômica. E a engenharia agrícola, né? Para a gente, então, primeiro teve a necessidade desse estudo para resolver esses problemas. Conforme foi desenvolvendo esses estudos e resolvendo essas necessidades e aplicando as técnicas, as soluções específicas para resolver determinados problemas, a gente precisava automatizar esses sistemas, né? Melhorar esses sistemas através aí de equipamentos, através aí de máquinas específicas. Então daí que teve-se a necessidade do engenheiro agrícola, para estar melhorando, né? Para criar sistemas que melhoram a produção. Então eles vão trabalhar com esse setor que melhora a produção disso daí. Então é sempre voltado, a engenharia específica, ela é sempre voltada para uma necessidade, tá? Então aqui a gente está dando alguns exemplos simples, mas existem outros exemplos aí. A mesma coisa aqui não está descrito, mas nós podemos falar da engenharia civil. Por que teve a necessidade da engenharia civil, né? Então, né, nos slides anteriores, a gente falou um pouquinho de infraestrutura, do êxodo rural, né? Ou seja, da movimentação das pessoas da parte do campo rural para as cidades. Só essa movimentação já teve-se a necessidade de você criar uma infraestrutura urbana, né? Então isso foi uma necessidade, por quê? Porque a população aumentou muito e a gente tinha que resolver os problemas gerados por causa desse aumento, tá bom? Então aí fica esse exemplo aí no caso da engenharia civil. E quando a gente fala então de mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho está sempre em altos e baixos, você tem que sempre pensar nisso. Ora está muito bom o campo e ora está muito ruim o campo, né? Sempre está oscilando e tem pontos que são intermediários. Tem engenharias que se mantêm estável, né? Estabilizadas ali o tempo todo, né? Daí eu faço uma pergunta, o que gera emprego na área da engenharia, né? Quando a gente pensa assim, por que se gera um emprego? Por que se gera um emprego para um engenheiro agronômico? Por que se gera um emprego para um engenheiro civil? Qual é a necessidade? Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, nós estamos falando sempre de necessidades. Qual é a necessidade do mercado? Qual é a necessidade da população? Né? Lembrando que pode ser por regiões, são classificados por regiões e por áreas. Né? Qual é a necessidade de um engenheiro civil, por exemplo, no estado de São Paulo? Qual é a necessidade de um engenheiro agrônomo no estado do Nordeste, por exemplo? Né? Como que eu tenho essa necessidade? Então, nós temos que pensar o seguinte, para se gerar um emprego, há-se a necessidade de determinada especialidade. O crescimento descontrolado da população tem por finalidade gerar novas necessidades e problemas que a ciência e a engenharia precisam buscar e resolver. O mercado de trabalho ele funciona de acordo com essas necessidades, ou seja, de acordo com a época em que ele está sendo analisado. E aqui, mais uma vez, esse mercado ele está sempre em constante evolução, sempre em função da necessidade. Então a gente pode dar alguns exemplos aqui agora. Vamos ver um pouquinho do mercado de trabalho para o engenheiro agronômico. Então o setor da agricultura, ele corresponde em termos de PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, de 25% a 30% de valor do país, né? Ou seja, valor monetário de bens e serviços gerados por essa atividade. Então corresponde a uma porcentagem muito alta no nosso país. Isso gera muito emprego, porque nós não podemos ficar sem os alimentos, nós não podemos ficar sem a criação desses animais. Nós precisamos disso. Então é uma área que dificilmente ela está assim em crise. Normalmente ela está sempre ali estabilizada, a engenharia agronômica. E você precisa de profissionais para atuar no Brasil inteiro, tá? Em todas as regiões nós temos ali estamos precisando de profissionais, de engenheiros agrônomos, para poder estar trabalhando. Aqui, ó, segundo o site da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, o campo de trabalho do engenheiro agrônomo é vasto, face à amplitude de sua formação e extensão das fronteiras agrícolas que o nosso país oferece. Além de atuar diretamente junto aos produtores rurais, ele pode trabalhar em empresas e órgãos públicos ligados à pesquisa, empresas ligadas à transformação e comercialização de produtos agropecuários e empresas relacionadas com a promoção, produção
e venda de insumos agrícolas e setores ligados às cadeias produtivas agrícolas. Então, todo o desenvolvimento agrícola, o engenheiro agrônomo pode trabalhar. O que nós chamamos de agronegócio, né? Tudo que envolve, né? Desde a produção lá da plantação, de criação de rebanhos, por exemplo, desde essa produção e das técnicas que são utilizadas para você melhorar essas áreas, né? Até esse produto final chegar naquele mercado, né? E ir para a comercialização, o engenheiro agrônomo, engenheiro agronômico, ele pode estar, engenharia agronômica, ela pode estar trabalhando e exercendo atividades ali. Uma das coisas interessantes que a gente pode falar aqui, né, é que o Brasil é um país de grandes dimensões e a maior parte de seu território é agrícola. Dessa forma, o agronegócio tem um forte peso na economia brasileira. Segundo o engenheiro agrônomo, sendo o engenheiro agrônomo o profissional que atua em toda essa cadeia. No comércio, uma outra informação aqui, tá, pessoal, só para vocês, questão de curiosidade, no comércio internacional, o agronegócio também é destaque na economia nacional e representou, isso é um dado então de 2017, 44,1% das exportações brasileiras. Atualmente o Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas. Então você percebe que é um setor que dificilmente entra em crise. Normalmente quando nós falamos em crise no setor agrícola, né, para o engenheiro agronômico, é quando nós estamos tendo problemas, né, nas plantações, por exemplo, né, no cultivo. Né, ou problemas aí com os animais. Daí que entra então essas técnicas para você poder resolver esses problemas. Então, quando nós falamos em crise na agronomia, é mais voltado para esse setor, né? Resolver esses problemas, tá bom? E para o engenheiro civil, né? Então, ó, vamos ver. Nas últimas décadas, o mercado da engenharia civil passou por uma verdadeira explosão de postos de trabalho, com os crescentes investimentos e programas governamentais como o PAC, ou seja, Programa de Aceleração de Crescimento, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, né? Então teve o programa da Caixa, que liberou muita verba para se fazer, né, moradias, para se fazer construções, né? Também teve os planos Minha Casa e Minha Vida, que contribuíram muito para um crescimento, uma explosão muito grande do setor da engenharia civil. Então foi uma época muito forte aí, onde alavancou diversas empresas e muitos engenheiros ficaram muito bens, né, nessa área aí, né? Eles conseguiram se evoluir muito bem na profissão, porque tinha muito campo. Com a crise, ou seja, em 2016, diante da retração econômica e a paralisação de grandes obras governamentais, teve uma grande queda no mercado da engenharia civil. Ou seja, o governo estava furado, né? Estava sem verba para poder investir, ele parou de investir em infraestrutura, ele parou de investir nas grandes obras. Isso, não, ou seja, prejudicou a questão de licitações, diversas outras áreas, diminuiu, então, teve paralisação de obras, se tem paralisação de obras, teve diminuição dos projetos de engenharia civil, né? Projeto estrutural, elétrico, hidráulico, enfim. Então, a engenharia civil ela está sim em uma crise, mas tem melhorado, tá, pessoal? Desde 2019 para cá tem melhorado um pouco essa situação, tá? Ainda não é o adequado, mas tem melhorado, tem tido uma melhora muito grande. Como a engenharia civil ela possui o maior número de profissionais dentro do número dos engenheiros ativos no Brasil, essa também foi a área então que mais sentiu essa queda, né? Essa queda aí por causa das questões políticas aí. Apesar do cenário de oscilações, a engenharia civil ela continua sendo uma das áreas de engenharia mais promissoras no futuro. Isso é interessante a gente falar, né? A gente sempre precisa tanto da parte de infraestrutura quanto de moradias. Cada vez mais aumenta, né, aumenta-se o tamanho da população. Aonde que esse povo vai morar, né? Como é que eu vou estruturar tudo isso? Então o engenheiro civil ele é fundamental. Então quando nós falamos em crise, foi uma diminuição muito grande de algo que estava muito bom. Não quer dizer, por exemplo, que está sem emprego no mercado. Você tem diversos empregos para engenheiro civil no mercado, né? Até mesmo concursos públicos para engenheiro civil. Se a gente olhar no sistema, procurar pela internet, estava até aberto um concurso, por exemplo, da Marinha, agora, com vaga para engenheiro civil, onde o salário é praticamente R$ 9.000, né? Um salário muito bom. Mas o que nós queremos dizer aqui é que mesmo com esse impacto que teve, né, nesses anos, por causa da crise, por causa da dificuldade financeira e por causa das dificuldades que o país vem passando, tem emprego. Às vezes não tem emprego na sua região. Às vezes você tem que ir para uma região um pouco mais afastada. Mas que tem, tá?
Aqui uma curiosidade, então, ó, no ano de 2018, o Índice de Confiança da Construção, o ICST, vem alcançando progressivas altas e a previsão para o setor em 2019 é de crescimento. Em novembro de 2018, o índice subiu 2,9 pontos e atingiu a segunda maior marca, desde janeiro de 2015. Então, tem acontecido melhoras, tá, no campo da engenharia civil. Fiquem tranquilos que provavelmente quando vocês se formarem já vai estar uma condição bem melhor aí, tá? Então isso aqui, essa crise ela vai passar ali, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de algumas cidades, né, onde o engenheiro civil, onde mais emprega o engenheiro civil, né, uma referência aí de 2018, dezembro de 2018. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Curitiba. Então nós temos essas áreas aqui, essas cidades aqui, onde a gente tem uma quantidade de vagas maior para esses engenheiros, né? Justamente porque são cidades grandes, são cidades que movimentam muito dinheiro, movimentam muita verba econômica, na qual nós podemos essa verba ela pode ser transferida para a área de infraestrutura, para a área de construção em si. Por isso que você tem mais emprego, né? A quantidade de população dessas cidades também é alta, são fatores que influenciam aí, tá bom? E já para a engenharia agronômica, é no Brasil inteiro que ele pode ter a oportunidade de emprego, né? Bom, então quando nós estamos falando aí de mercado de trabalho, né, além de falar um pouquinho aí especificamente para a engenharia agronômica, dar alguns exemplos, e para a engenharia civil também citar alguns exemplos, nós temos outras áreas que são áreas que você, como estudante, pode se interessar, quem sabe se fazer uma SPP, se é possível fazer uma especialização no futuro para trabalhar com essa área, que é o que nós chamamos de mega tendências. Quais são as mega tendências do mercado? Então aqui tem algumas mega tendências, existem outras, tá pessoal? Estou citando algumas aí para os próximos anos. Então inteligência artificial, né? Inteligência artificial ela já está aqui no nosso campo de trabalho, né? Seja ela por meio dos computadores, por meio dos celulares, dos tablets, né? Até mesmo os próprios automóveis. Hoje em dia existe automóveis sofisticados com uma inteligência artificial muito grande. Robôs, né? A criação de robôs também entra aqui nessa parte de inteligência artificial. E são ferramentas, né, onde essa tecnologia, esse desenvolvimento dessa inteligência, ela não para, está sempre melhorando, é um processo contínuo. Hoje em dia você percebe que sai um computador, sai um celular, por exemplo, com uma determinada plataforma, passou ali 2, 3 meses, já está lançando outro. Então é muito rápido que vai atualizando esses sistemas e que a inteligência desses equipamentos ela vai se modificando, tá? Outra questão nós temos aqui a urbanização, né, e sustentabilidade. Então, problemas urbanos nós temos que pensar, porque com o crescimento da população, esses problemas eles aumentam muito, né? Um exemplo que a gente pode citar da questão de problemas urbanos, da questão de urbanização. As grandes cidades, né, têm ocorrido muitas chuvas e quando chove muito forte durante um determinado tempo, você percebe que a água ela fica acumulada, né? Os nossos sistemas eles não têm dado conta de captar essa água e levar ela, canalizar ela para outro local. Então a gente vê aí inundações e outros problemas que são gerados por essa parte de infraestrutura, por essa parte de urbanização que foi mal resolvida. Outra questão é a questão da sustentabilidade. Hoje em dia se fala muito, né, de sustentabilidade. É um grande tema da atualidade e é uma grande mega tendência para os próximos anos. Como é que nós podemos cuidar da sustentabilidade? Quando nós falamos de sustentabilidade, por exemplo, para o engenheiro civil, não é simplesmente você pensar num telhado verde, né? Será que só isso é sustentabilidade? Não. Nós temos diversos pontos, por exemplo, de sustentabilidade, como reaproveitamento de energia elétrica em casas, prédios, edifícios, usinas, reaproveitamento de água de chuva e como você vai reutilizar essa água, né? Você vai ter que fazer um tratamento dessa água, reaproveitamento de esgoto, reaproveitamento de outras situações que você pode estar trabalhando. O mesmo princípio funciona na área rural, né? Como é que você faz a questão da sustentabilidade na área rural? Então, por exemplo, vocês estão fazendo um projeto de área de pastagem, vocês vão fazer um projeto de arborização? O que contribui você fazer um projeto de arborização? Que tipo de plantas que você vai estar colocando ali? Então são coisas que pode agregar na questão da sustentabilidade e fazer com que melhore o entorno, com que melhore o meio ambiente de maneira geral, tá?
globalização e demografia, né? Então aqui o crescimento populacional é muito grande, a gente tem que estar sempre prestando atenção nesse crescimento, né? Daqui a pouco não vai ter, né? Hoje em dia ainda tem, lógico, bastantes espaços para a gente poder criar novas cidades, novas áreas, mas e se chegar num dia e não tiver mais? Como é que você vai fazer, por exemplo, né? Como é que você vai fazer para as pessoas, onde as pessoas vão morar, né? Mesma coisa, onde as pessoas vão fazer plantio, por exemplo, ou criação de rebanho, né? Será que eu tenho área suficiente com o atual crescimento? Então é um pouco complicado você pensar nessa situação e é uma situação que é uma mega tendência aí que você precisa trabalhar. E conforme tem esse crescimento, nós temos que começar a ter novas formas de trabalho, né? Quais são as novas formas de trabalho hoje em dia? Hoje em dia nós temos muitos trabalhos online, né? O pessoal cria sites específicos, plataformas específicas para estar vendendo um produto, para comercializar diversos produtos. Então você não tem mais loja física, por exemplo, né? Algumas lojas passaram a ser lojas online. Isso gerou um novo campus, ou seja, gerou novas formas de trabalho. O profissional ele trabalha em casa, né? Ele trabalha em casa e envia os produtos, quando eles são comprados, para o cliente, né? Fecha o negócio com o cliente aí. Mas será que são essas as únicas novas formas de trabalho? Quais serão as novas formas de trabalho que a gente vai ter que ter para dar conta desse crescimento, para dar conta dessa demanda, né? Então nós temos que pensar nisso daí. E você vê que todos os itens, de maneira geral, todos os itens eles estão extremamente ligados ao processo, ao progresso tecnológico. Não existe como você fazer nada hoje em dia, né, sem o progresso tecnológico, a tecnologia. É uma ferramenta que a gente utiliza todos os dias, tá? Nós estamos utilizando essa ferramenta agora para vocês estarem assistindo essa aula. É através da tecnologia, é através de programas de computadores, de softwares desenvolvidos para rodar esses programas, através dos monitores, através de celulares, tablets, televisões. Então, sem o progresso tecnológico, a gente não estaria nem aqui nesse momento, né? Então é muito interessante você pensar em algumas dessas mega tendências aí. Existem outras, tá, pessoal? Então aqui eu estou citando algumas. Bom, agora outra parte que a gente pode falar é como é que funciona as relações, como é que o engenheiro civil, como que ele tem que se posicionar em uma empresa e quando ele vai trabalhar com outras pessoas, né? Então a gente pode falar assim que o engenheiro, de maneira geral, no seu cotidiano, esse profissional ele precisa de algumas habilidades. Interagir, né? Ele precisa ter uma boa interação no ambiente de trabalho dele. Ele precisa saber argumentar alguma coisa, daí que a gente utiliza muito conhecimento específico que a gente tem para a gente poder ter argumentação. Se a gente sabe como que é o procedimento, se a gente sabe a técnica, a gente consegue estar argumentando. E através dessa argumentação, a gente consegue convencer, por exemplo, um cliente. Eu convenço ele que o meu produto ou a técnica que eu estou utilizando, né, no caso do engenheiro agrônomo, por exemplo, ela é boa, né, ela é eficaz, que vai atingir um bom resultado. Também nós temos que saber retroceder quando nós percebemos que em determinado diálogo, né, não está sendo satisfeito para convencer o cliente, ele não está gostando disso. Nós temos que saber usar bem essa ferramenta aí e poder retroceder naquilo que a gente falou ou então dar novas soluções. E assim, né, também temos que conseguir discutir, né? Gente, não é porque você fez engenharia que você sabe tudo. Não é porque você é engenheiro civil, eu tenho duas engenharias, sou engenheiro civil, sou engenheiro agrônomo, sou engenheiro civil, sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de materiais. Não é porque você tem duas engenharias ou você tem uma engenharia e várias especializações que você sabe mais do que a outra pessoa. Todas as pessoas têm que ter conhecimento, todas as pessoas, todos os seres, eles têm opiniões e às vezes essas opiniões são diferentes. A gente tem que saber discutir sobre isso, né, mantendo sempre um bom diálogo. E quando a gente pensa nesses itens isolados, nós estamos falando da capacidade, né, de uma competência que se chama de flexibilidade. O engenheiro ele tem que ser flexível no trabalho dele, tem que ser flexível em termos de comunicação para lidar com os clientes, para lidar com chefes, tá? Para ele poder estar trabalhando e exercer uma boa profissão, né, exercer uma boa engenharia. Isso é essencial, tá? Isso a gente pode falar até que é uma habilidade específica para o engenheiro, é adquirir essa flexibilidade, tá? Com todos esses itens aí. Bom, então quando você imagina um engenheiro na empresa, aqui nós temos um infográfico onde mostra, né, parcela de comportamento.
Então, quando o profissional ele vem com a moral baixa, né, ou seja, ele é uma pessoa muito pessimista, ele sempre se opõe, né, tem uma forte oposição às novas ideias e a novos conceitos, negação, má vontade, resistência, dispersão e agressão, ou seja, ele quer toda hora ir embora logo, não vê a hora de ir embora, né? Esse profissional ele não vai conseguir ter um trabalho eficaz, não vai conseguir ter um bom desenvolvimento na área da engenharia. Ele precisa melhorar esses aspectos, né? Ele precisa ter um certo otimismo para ele ir bem na empresa onde ele está, para ele trabalhar bem com as outras pessoas. Então aqui nós temos, né, a moral equilibrada, onde nós temos otimismo, cooperação, coesão, boa vontade, identificação com aquilo que está fazendo, né? São fatores que melhoram muito o ambiente de trabalho do engenheiro, né? Não só o ambiente do trabalho do engenheiro, melhoram os projetos desenvolvidos pelo engenheiro, pelo profissional e assim por diante. Da mesma forma, nós temos aquele engenheiro com a moral muito elevada, né? Onde ele tem aí fanatismo, euforia, atitudes positivas e satisfação, né? É aquele cara que é muito empolgado, que ele se empolga muito com aquilo que ele está fazendo, né? É um fato bom, mas às vezes tem que tomar cuidado com essa questão do fanatismo, com essa questão da euforia, né? Para não atrapalhar os colegas no mercado de trabalho. O ideal é que você esteja sempre aqui na moral equilibrado, né? A moral elevada também não é ruim, né? Provavelmente ele vai ter uma atitude muito positiva. Quando ele tem uma atitude muito positiva, ele contagia isso na sua equipe, com as pessoas que ele está trabalhando, né? Isso gera uma certa satisfação para todo mundo que está trabalhando ao redor daquele profissional. E quando nós falamos disso, tá? Nós temos aqui então a questão do trabalho em equipe. E tudo que vai ser falado aqui agora, você pode aplicar isso no seu grupo de PI, tá? Então vamos ver um pouquinho o que é a definição, algumas definições, tá? Não são todas. Definição de equipe. O que é uma definição de equipe? Um grupo que compartilha uma tarefa em comum. Por exemplo, vocês como estudantes, vocês têm o projeto integrado. No grupo de vocês, a tarefa em comum de vocês é chegar no final do projeto integrado e responder para a gente se aquela área específica, né, onde vocês têm o lote no sistema, naquele lote específico, se é possível fazer uma área de pastagem, e o engenheiro civil vai falar se é possível fazer uma área de loteamento residencial, né? Vão indicar como isso deve ser feito, através de uma grande pesquisa, vocês vão indicar os procedimentos, e se não for possível, você vai indicar o porquê que não é possível, né? Então essa é a tarefa que vocês têm em comum, tá? Um grupo que reconhece que precisa das contribuições de todos os membros, né? Então, gente, quando a gente trabalha em equipe, não é porque você teve uma ideia específica que você não vai escutar o seu colega ao lado, né? Você tem que escutar o seu colega ao lado, você tem que dar ouvido para eles e você tem que saber que você não é sempre o centro da razão. Não é porque você teve a ideia que é a sua ideia que vai ser feita. Então é uma conversa com um grupo onde chega-se num senso comum, tá? Um grupo comprometido em alcançar os melhores resultados dentro das limitações impostas. Então todo grupo, né, toda a equipe, ela tem que se comprometer para alcançar aqueles resultados, né? Daí esse comprometimento ele vem de diversas formas, tá bom? Bom, então vamos ver algumas atividades desse trabalho em equipe, né? As seguintes atividades fazem parte da formação de uma boa equipe. Uma equipe se forma quando os membros se reúnem para se conhecer e escolher um líder. Aqui um ponto importante, né? Esse líder, né, normalmente ele é a pessoa que ele toma um pouco à frente, né, ele toma a frente de trabalho, ele sabe o que cada membro da equipe, qual é a área de cada membro da equipe, o que cada membro da equipe sabe fazer, para ele poder, né, auxiliar e dividir as atividades entre a equipe. Ele também, como líder, ele tem a função de motivar a sua equipe para que esse trabalho seja feito com qualidade. Então, quando você escolhe um líder, o líder, gente, não deve ser aquele cara autoritário. Não. Ah, eu sou o líder da equipe, vai fazer do jeito que eu estou mandando e acabou. Não, não é assim. O líder tem que saber escutar, né? E sempre tem que chegar a um consenso junto com a sua equipe. Ele não é aquele cara que ele simplesmente impõe e toma daquela decisão ali. Lógico que dentro de uma empresa, como líder de uma equipe, você vai ter que impor algumas regras, você vai ter que impor algumas condições para a sua equipe para fazer as atividades em um determinado prazo. Isso é
normal, mas ele não pode ser totalmente autoritário, né? Acho que às vezes sobe a cabeça de alguns profissionais e eles acabam sendo um pouco grosso, né? Acaba perdendo um pouco a noção disso daí, só por ele ser o líder de uma equipe, né? Ou é líder de um projeto, enfim. O líder precisa ter uma cabeça muito aberta para poder estar trabalhando. As informações e motivações pessoais geralmente não são enfatizadas em um primeiro momento, tá? Então, quando vocês se uniram, o grupo de vocês entenderam o que vocês têm que fazer no projeto integrado, essas informações, essas motivações, elas não foram enfatizadas, né? Se vocês estão motivados para fazer aquela tarefa ou não, se vocês gostaram da tarefa ou não, né? Como que é a relação de vocês com um determinado projeto que vocês têm que fazer, né? Então, isso não é enfatizado em um primeiro momento. As regras básicas importantes para a operação da equipe são estabelecidas, né? Então, ou seja, você vai estabelecer algumas regras ali, né? Combinou de na semana que vem, por exemplo, cada um vir com um certo conteúdo. Então, são regras que o grupo tem que seguir. Você tem que chegar com esse conteúdo na semana que vem. Você não pode chegar na semana que vem e falar assim, eu tive um problema, não tive tempo de fazer, peço desculpas, porque você prejudica a sua equipe, você prejudica o seu grupo. Então, o mais importante, né, é que os papéis de cada membro da equipe são identificados. Todo mundo tem que saber certinho qual é a sua função, o que você vai fazer. E todos, né, em uma equipe, tem que ter o que nós chamamos de visão sistêmica, né? Visão sistêmica é entender o que você tem que fazer do começo ao fim. Você pode não fazer o processo inteiro sozinho, né? Até porque as tarefas elas vão ser divididas, vão ser particionadas para cada membro da equipe. Mas você tem que ter a visão sistêmica para enxergar qual é o resultado final que você está almejando, tá? Bom, e existem algumas regras que são regras básicas para você ter, né, uma boa equipe, onde toda equipe deve adotar essas regras, né? Então, por exemplo, se você marcou uma reunião, chegue na hora para essa reunião. Se possível, chegue até com um pouco com antecedência, né? Nessa reunião. É feio quando a gente trabalha em uma empresa e a gente chega atrasado para reuniões, né? Para as reuniões que a gente tem. Não é muito legal isso. Ainda mais quando você marca com um cliente, por exemplo, e faz esse cliente esperar meia hora, uma hora, né? Às vezes até desmarca com esse cliente em cima da hora. Porque você tem que pensar que, né, os clientes que a gente tem, eles também têm outras atividades, tá? Eles não estão ali em função para fazer reunião com você o tempo todo. Se ele está te procurando é porque ele realmente precisa do seu auxílio, ele realmente precisa de um projeto. Então é muito importante chegar nas reuniões. Isso vale, então, tanto para o mercado de trabalho quanto para um trabalho em sala de aula, né? Um trabalho que o estudante deve estar fazendo aí. Permitir que um membro fale de cada vez. Então o ideal é, você falou, né? Deixa a oportunidade para o outro membro da sua equipe estar falando, estar dando a opinião, e não fala por cima dele, que é uma situação chata, né? Às vezes você não deixa nem o cara falar, você interrompe completamente a linha de raciocínio que o seu colega, né? Que o profissional ao lado está falando. Então, evite fazer isso. Incentivar novas ideias com brainstorm. O que nós chamamos de brainstorm é você relacionar em palavras, quais são as palavras específicas para determinado projeto, né? São os pensamentos que você tem que ter ali, né? Eu quero criar um edifício. Como que esse edifício tem que ser? A fachada tem que ser uma fachada bonita? Eu vou pensar na questão da sustentabilidade. Como é que vai ser a questão da estrutura? Então você começa por palavras, concreto, madeira, metálico. Como é que eu vou fazer a parte elétrica? E assim você vai tendo ideias e vai gerando o que nós chamamos de brainstorm, tá? Depois a gente vai fazer um exercício para a gente treinar isso daí. Nós devemos escutar todas as opiniões, né? Escutem todos os seus colegas, porque é o que eu falei no slide anterior. Não necessariamente a sua opinião deve prevalecer, né? Às vezes o colega ao lado tem uma ideia melhor, tem uma opinião melhor, né? E você tem que ter a cabeça aberta para poder concordar com essa opinião. Ofereça, tá, soluções e não reclamações. É muito chato quando você vai fazer um trabalho e a pessoa ela só reclama, né? Mas eu não gosto disso. Mas eu não quero saber desse trabalho. Eu não tenho interesse por essa área, né? Então é muito chato pro colega ao lado ficar escutando isso, né? Então evite fazer essas reclamações e tente dar soluções para que você desenvolva. Se você tem não tem uma certa aptidão com o trabalho ou com o projeto que está sendo relacionado,
tenta oferecer e buscar a solução mais rápido possível, porque daí você vai conseguir terminar em menos tempo, né? Você vai ter uma gestão melhor desse tempo e todos vocês vão poder entregar o trabalho mais rapidamente dentro de um prazo estabelecido. Não fique reclamando, reclamar é pior, né? Há uma negatividade muito grande quando você fica reclamando. Assumir as responsabilidades pelas tarefas da equipe. Se você assumiu então uma responsabilidade perante a equipe, você tem que cumprir. Eu fiquei responsável pela minha equipe por pesquisar então quais, né, em termos de área de pastagem, quais são os tipos de pasto que eu posso estar fazendo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Aí eu fiquei procurando, por exemplo, para me desenvolver a área de pastagem, quais são os tipos de rebanhos, né, o tipo de criação de animais que eu tenho para mim poder fazer isso. E assim por diante. Eu fiquei procurando qual é a folhagem que eu vou estar utilizando nesse sistema, como é que eu vou fazer, como é que funciona o sistema, né, da área de pastagem, como é que funciona esse sistema. Então, cada um fica responsável por uma atividade e todos têm que chegar com esse dever de casa, né, pronto para a próxima reunião, para o próximo encontro. Completar os trabalhos designados no prazo. Gente, aqui a gente pode dar exemplo tanto em sala de aula, né, tanto para o aluno de engenharia quanto para o profissional. Por exemplo, eu no meu caso, eu sou docente, eu trabalho então no setor acadêmico. Se eu se chegar no dia da aula e eu não tiver preparado uma aula para vocês, né, como é que eu vou fazer? Eu não estou cumprindo o prazo perante a instituição e nem estou fazendo o meu trabalho, né? Então eu tenho que, por exemplo, estudar os temas, preparar uma boa aula, né, uma aula coerente com os temas para poder estar fazendo essa apresentação. Então, da mesma forma, né, especificamente no trabalho de vocês, vocês vão ter que fazer tudo dentro dos prazos estabelecidos. Por isso que é importante aí, né, o apoio dessa equipe. E aí, o último aí, chega a um consenso como equipe, tá? Lembrando, pessoal, que isso daqui são algumas regras básicas. No material, no sistema, você vai ter mais regras nas relações humanas que vocês podem estar adotando para ter um bom desempenho profissional. Isso daqui, pessoal, em um primeiro momento parece besteira, né? Mas isso é essencial quando a gente trabalha em uma empresa, né? Imagina você entrando em uma empresa e não sabendo trabalhar em grupo, né? Uma outra coisa que a gente pode falar também é a relação. Por mais que você não goste de uma pessoa, de um profissional, você vai precisar ter um bom relacionamento de trabalho com essa pessoa. A mesma coisa no grupo, né? Vocês estão se conhecendo agora. Por mais que você não goste muito de determinada pessoa, você vai ter que fazer um esforço para ter uma boa convivência, né? E ter uma boa argumentação com essa pessoa, tá? Isso é essencial, então, para o trabalho em equipe. Bom, pessoal, eu vou deixar uma atividade para vocês. O que é essa atividade? Tá? Escolha uma subespecialidade específica da sua área de atuação e desenvolva um resumo falando sobre a necessidade ou as dificuldades encontradas no mercado de trabalho, né? Então aqui eu deixei 2 exemplos, são exemplos que até eu voltei eles para o PI. Exemplo, no caso aí dos engenheiros agrônomos, tá? Agronômicos, engenharia agronômica. Relação da área de pastagem e o mercado de trabalho, né? Eu tenho muita área de pastagem? Então, uma coisa que vocês podem saber, como é que deve ser essa área de pastagem? Vocês já estão fazendo essa pesquisa, então é só um exemplo, tá? Para vocês pensarem aí. Quais são os problemas enfrentados ao se desenvolver um projeto de área de pastagem? Que tipo de problema que eu enfrento? Tá? Então, vocês podem ir por isso daqui e faz um resumo sobre esse tema. Não é, pessoal, eu não estou falando para você fazer fazer sobre o tema de área de pastagem. Do engenheiro agrônomo, por exemplo, você pode pegar as aulas passadas, por exemplo, nosso tema 2, a gente viu lá as atribuições de um profissional de engenharia agronômica. Você pode pegar aquelas áreas e ver qual é a área do seu interesse, se você já tem esse conhecimento, né? Que área que você gostaria de trabalhar quando você se formar? E você pode estar falando aí, fazer um resumo sobre essa área, sobre essa atividade específica, tá? Isso aqui são simplesmente exemplos para ajudar vocês aí a formular. E vocês desenvolvem um texto, por exemplo, com esses pensamentos. Exemplo 2. Relação de loteamento residencial e o mercado de trabalho. Então, qual é a necessidade de se criar novos loteamentos? Eu posso criar um loteamento em qualquer lugar? Ou eu tenho que ter necessariamente um porquê de criar esse loteamento? Por que eu crio um loteamento? Quais são os problemas enfrentados ao se desenvolver um projeto de loteamento, né? Então, naquelas
naquele arquivo em doc que já está no sistema, tá, pessoal? Que nós fizemos na aula presencial, ali você já teria ideias, por exemplo, para você poder fazer um resumo aí. No caso, o resumo que vocês vão fazer é um resumo aí de no mínimo 3 páginas. Pode conter figuras, tá, pessoal? Eu só peço para vocês indicar as referências bibliográficas. Não precisa ser, então, sobre a área de pastagem e loteamento residencial. Fale sobre a sua área, né? No campo do engenheiro civil. O que você gostaria de trabalhar? Então, se você, né, eu percebi que, na aula presencial, eu percebi que muitos de vocês já têm um conhecimento, já vêm com uma bagagem sobre a área que vocês escolheram, sobre a engenharia que vocês escolheram. Então, fala um pouquinho sobre o que você quer trabalhar, tá? Qual é a área que você quer trabalhar, procura um pouquinho como é que está essa área no mercado de trabalho, quais são as dificuldades que você encontra por essa área, tá bom? Então é para fazer isso aí, um resumo simples, aonde, tá, pessoal? A ideia é que vocês me entreguem isso na aula presencial. Agora sobre isso, tá? Eu vou estar comentando algumas informações, que é o seguinte: devido ao Covid-19, né, ou seja, ao problema do coronavírus, as instituições do país elas estão paralisadas, né, as instituições de ensino, por um determinado tempo. Então, assim, se por acaso, né, adiar muito essa aula presencial, eu vou abrir online para você poder estar entregando esse trabalho. Então é para vocês estarem fazendo, desenvolvendo de forma tranquila, tá bom? Importante é entender o tema aí, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou estar disponível no chat a partir das 7h50 para tirar dúvidas. Valeu, pessoal, obrigado e uma boa noite.